E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes e complexos da história do Brasil, o cangaço. Preparem-se para uma viagem emocionante pelo sertão nordestino, onde a bravura, a violência e a resistência marcaram época. O cangaço surgiu no finalzinho do século XIX e se estendeu até a década de 1940. Naquela época, o sertão nordestino era uma região marcada pela seca brava, pobreza de dar dó e falta de lei. As terras enormes, que chamavam de latifúndios, eram dominadas pelos coronéis, que mandavam e desmandavam na política e na economia. Foi nesse cenário difícil que surgiram os cangaceiros, homens e mulheres que se levantavam contra a opressão dos coronéis e as condições precárias de vida no sertão. Eles formavam grupos armados, conhecidos pelos trajes cheios de detalhes e armas pesadas, e viviam à margem da lei. O cangaceiro mais famoso de todos foi o Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião. Junto com sua companheira, Maria Bonita, e seu bando, Lampião virou uma figura mítica. Ele desafiou as autoridades, bateu de frente com os coronéis e conquistou a admiração e o medo da população. Os cangaceiros eram conhecidos pelos seus atos de violência, como assaltos, sequestros e emboscadas, mas também pela esperteza para sobreviver no sertão. Eles usavam táticas de guerrilha, conheciam cada palmo daquela terra e contavam com a ajuda dos coiteiros, moradores locais que davam abrigo e comida para eles. E chegamos à parte 3, a queda dos cangaceiros. A briga entre os cangaceiros e a polícia, as famosas volantes, era pesada e violenta. As volantes eram grupos especiais enviados pelo governo para acabar com os bandos de cangaceiros. Em 1938, depois de uma emboscada, Lampião, Maria Bonita e parte do bando foram mortos, marcando o começo do fim do cangaço. A morte de Lampião simbolizou a queda do movimento, que já estava fraco por causa da repressão do governo e das mudanças sociais e econômicas que começavam a acontecer no sertão. E para finalizar, vamos falar sobre o legado do cangaço. O cangaço deixou uma marca complexa na história. Para muitos, os cangaceiros são heróis do povo que lutaram contra a injustiça. Para outros, são bandidos cruéis. Mas, não importa a opinião, o cangaço é uma parte importante da história e da cultura do Nordeste, presente na literatura, na música e no folclore. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos como este. Valeu por assistir.